Vintage Lab, Silvio Pinheiro mandou vintão. Valeu. Opa! Fale um pouquinho sobre ressonâncias de frequências, cada um em sua área. Os acordes só, na que legal. música e a distância entre os planetas no sistema solar. Sou super fã dos dois. Um beijão aqui do Silvio, radioamador de apartamento. Olha, que interessante. Eu começo? Bem, por favor. A ressonância é um efeito que acontece muito aí pelo universo afora, que é quando, por exemplo, você tem um planeta que ele dá uma volta em torno do Sol, enquanto o outro dá 2, o outro dá 3, o outro dá 4. Então você tem os tipos de ressonância que acontecem. As luas de Júpiter têm isso, vários sistemas de exoplanetas que são encontrados estão em ressonância, e a ressonância ela é muito importante, hoje o pessoal já pesquisou e tudo, para manter, tudo tem um equilíbrio gravitacional. Então, se não tivesse essa ressonância, por exemplo, pode ser que o sistema solar fosse todo diferente, fosse bagunçado e talvez nós nem estivéssemos aqui. Olha por conta só. disso. Então ela acaba tendo se propagando e tendo esse efeito bem, bem importante. E pelo universo é muito encontrado esse tipo de efeito aí. Ela cria uma espécie de ordem. É uma ordem. Não é? Uma como ordem. se fosse também um algoritmo universal que necessita daquela ordem para se sustentar. Para funcionar, isso mesmo. Com música bem parecida. Eu vou mostrar. Olha só. Só que eu vou ter que afinar a guitarra, né? Bom, quando a gente faz música, basicamente a gente está organizando sons, né? Simultaneamente, que são consonantes e outros que são mais dissonantes. Certo? Então, o que o Pitágoras descobriu, e isso assim, lá na Grécia Antiga, né? Que ajudou a gente, como eu falei no começo, e eu, quando aprendi isso, eu aprendi na faculdade, abriu uma porta enorme de visão, né, sobre a coisa. Então, por exemplo, você pega uma nota Lá 440, né? Ele vibra 440 Hz. Sim. Quer dizer que ele está vibrando 440 vezes por segundo, não é? Se você pega o dobro dessa frequência, 880 Hz, o que vai acontecer? Se eu estou batendo, sendo ainda mais simples, 20 Hz, não é? Eu tenho lá uma frequência que vibra a 20 Hz por segundo, não é? Então ela cria uma onda assim. Quando eu pegar uma que vibra a 40 Hz, elas vão se sincronizar, porque a cada 2 vezes dessa onda, ela vai sincronizar. Exatamente. E elas vão se sincronizar e elas vão batendo esse sincronismo sempre. Sim. É isso que a gente chama de oitava em música. Então você divide basicamente o sistema musical você divide as frequências entre uma frequência específica, numa frequência X, com o dobro dela. A gente divide em 12 diferentes frequências, vamos dizer, do 20 ao 40 nesse caso, não é? E essas diferentes frequências, quando você combina, algumas elas são mais consonantes e outras mais dissonantes. E aí vem a tal da série harmônica que o Pitágoras percebeu. Então, por exemplo, eu vou fazer uma conta simples. Faz de conta que esse aqui, que é um Mi, faz de conta que ele é, que nem eu falei, 20 Hz. Tá certo? Certo. Então a oitava dele é 40. Não é? Então a oitava abaixo é 10 Hz. Né? Então beleza. Então quando eu chegar nesse Mi aqui que tem 20 Hz, a outra é 40. Tá. Só que esse 20 mais a oitava anterior, que é 10, eu tenho 30 Hz. Nós temos aqui daí uma quinta. A gente chama de quinta. A quinta nota da escala, ela também vai ter um sincronismo. Ela vai bater com a quinta nota. Vai bater, porque se eu tenho ali, eu tenho 20 Hz, não é? E essa quinta, que é 30 Hz, ela vai sincronizar a cada 3 batidas. Sim. Entendeu? A cada 3 batidas ela sincroniza. Não é sempre que nem a oitava, a cada 2, mas a cada 3, a quinta, ela bate. E se a gente vai somando 10 em 10, não é? A gente vai tendo então a série harmônica até chegar nessa oitava.
Então, o primeiro harmônico é a oitava, que é o dobro de frequência. O próximo harmônico, que é... Então, aí vem a quinta, que é o próximo harmônico. Se você coloca mais 10, você tem uma terça maior. Uhum. Aí depois, se você bota mais um harmônico, você tem uma terça menor, que gera outra quinta. Porque agora você tem... Se a outra era 10, agora você tem outra quinta, que é o seguinte. Quando você chega em 60, você tem outra quinta. Sim. Porque a quinta era 30. 30 Hz. Você fez o múltiplo então, 60 dela ali. é outra quinta, que é esse outro harmônico aqui. E aí você vai diminuindo esses intervalos, teoricamente, eternamente. O paralelo que me ensinaram, né, é o seguinte. Você joga uma pedra na água. Isso mesmo. É isso mesmo, né? É. Você joga aí ela vai fazer aquela onda. Ela faz aquela onda com Isso. aquela frequência baseada na massa, no impacto e tal, no ambiente da água, etc. Conforme essas ondinhas vão batendo na margem, vão voltando, aquela força de uma onda contra a outra gera outras ondas. Então a ressonância na música acontece meio assim. E aí você vai juntando. Então, por exemplo, eu peguei aqui o exemplo do Mi, supondo que é 20 Hz, na verdade, brincando, como se fosse 20 Hz, não é. Porque se esse lá aqui é 440 e o anterior é 220, eu suponho, então, aqui 220 mais 440 é 330, assim, né? Alguma coisa, não sei, posso estar fazendo a conta errada, mas enfim. E em música, se eu for usar o Mi, aqui é uma oitava, essa frequência aqui é uma oitava, ela é super consonante, porque elas super se batem. E tem umas que, ó, esse é super dissonante. Sim. Consonante. E aí tem 3 elementos que a gente usa para trabalhar uma composição, que é o estado de repouso, só que é o repouso porque não gera tensão, é um ponto de partida. Tensão e relaxamento. Tensão e relaxamento e o que a gente chama de movimento. Você não está criando uma tensão, mas você se afastou do ponto de partida. Entendi. Entendeu? Então eu tenho aqui uma composição que eu tô compondo em Mi. Eu vou equilibrar a tensão e relaxamento, o meu ponto de partida, vou para outros lugares Depois e uma hora eu vou volta. voltar. O que é o paralelo com o sistema solar é como se o Sol fosse a nossa tônica, ou seja, a nota principal da tonalidade. Uhum. E as outras notas fossem esses outros planetas, Os planetas que estão eles vão se alinhando de maneira mais harmônica ou consonante ou dissonante. Ou dissonante, ou mais barulhento e tal, né? Isso mesmo. Legal pra caramba. Esse negócio da pedrinha na onda, né? Em ondulatória tem um nome que é... Ela pode ser construtiva quando ela se junta ou destrutiva quando ela tá... Que é o consonante, dissonante e tal. É isso aí. A gente chama assim. As marés, quando a gente olha o mar ressacado e aquele mar lindo com a onda se abrindo assim para todos os lados. Isso. Né? Exatamente. Legal demais. O mar ressacado é um mar dissonante. Totalmente. Né? Isso aí.